Olá pessoal, sejam bem-vindos à Rede Atualizar. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e nós estamos dando continuidade à resolução de prova do Tribunal de Justiça do Paraná, prova de matemática do ano de 2014. Vamos resolver agora a questão de número 6, que é uma questão de geometria. Geometria plana, mais especificamente aplicação do Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Então ele diz assim: um mastro é mantido na vertical por meio de dois cabos de 10 metros de comprimento. Observa que no texto já vem uma figura para te orientar na construção do desenho. Então nós temos um mastro de 10 metros de comprimento, sustentando ali dois cabos de 10 metros. O primeiro está fixado a 6 metros e o segundo a 2,8 metros da base. Então você tem uma haste, essa haste, esse mastro, ele é mantido por esses dois cabos, ambos no tamanho de 10 metros, e aqui as respectivas distâncias. Ele pergunta: determine a distância x entre as alturas dos pontos de fixação dos cabos do mastro. Então ele quer que você determine essa distância aqui. Muito bem. No edital da prova do TJ, encontra-se lá um item chamado relações trigonométricas. E uma das relações trigonométricas que existe é o Teorema de Pitágoras. Vamos lembrar o seguinte: nós temos aqui à nossa esquerda um triângulo. Vamos reproduzir esse triângulo aqui, ó. Quais são as características desse triângulo? Primeiro, por ter o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, ele é chamado triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, o lado maior, que é a hipotenusa, vale 10 metros. Lembrando que a hipotenusa é sempre aquele lado que está diante do ângulo reto. A segunda informação dada por ele é que essa distância vale 6 metros. E essa distância funciona para nós como um dos catetos do triângulo retângulo. Então nós temos a hipotenusa e temos um dos catetos. Com isso, nós poderemos calcular esse primeiro cateto. Vamos chamar aqui de y. Então, aplicando o nosso Teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa mede 10 ao quadrado, igual, um cateto é 6, e o segundo cateto é o valor y. Portanto, fazendo as continhas, nós temos 100 igual a 36 mais y ao quadrado. Portanto, y ao quadrado será igual a 64, o que nos leva então a concluir que essa medida y corresponde a 8 metros. Um detalhe importante é que essa figura em particular, ela é proveniente do chamado triângulo retângulo pitagórico, que é aquele que tem as medidas valendo 3, 4 e 5. Ou seja, os lados estão em PA. Você poderia rapidamente ter percebido o seguinte: que 3 passou a ser 6, que 5 passou a ser 10, então, evidentemente, que 4 passaria a ser 8. De 3 para 6, eu dobrei. De 5 para 10, eu dobrei. Então, de 4 para 8, estamos dobrando também. Ok? Muito bem. Agora, vamos trabalhar em cima do triângulo da direita, que também é um triângulo retângulo, cujas medidas estão assim. Vamos chamar essa altura maior aqui de Z,
Vamos chamar essa daqui de 10, que é a nossa hipotenusa, e esse cateto 2,8. Lembrando que essas medidas estão todas em metros. Perfeito? Então, novamente, aplicando o teorema de Pitágoras, que diz que 10 ao quadrado é igual a 2,8 ao quadrado mais z ao quadrado. Portanto, 100 igual 2,8 ao quadrado, 2,8 vezes 2,8, 64 vão 6, 16 vão 1, dá 7,84, mais o quadrado de z. Se nós passarmos isso aqui para lá, nós teremos que o quadrado de z será 100 menos 7,84. Portanto, z ao quadrado será igual. Se fosse 100 menos 8, daria 92. Então vai dar um pouquinho maior que 92. No caso aqui daria 92,16. Logo, z é a raiz quadrada de 92,16, cujo valor aproximado é de 9,6. Como o problema pede a distância x, ora, x nada mais é do que a diferença entre z e y. E essa resposta, 1,6 metros, nós vamos encontrar na alternativa letra B de nossa questão. Ok? Então, o teorema de Pitágoras é uma situação muito provável de aparecer na tua prova. No nosso edital, além de relações trigonométricas, também está lá a parte de perímetros, áreas e volume de figuras geométricas. Portanto, eles vão pedir isso na nossa próxima prova. Ok, pessoal? Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.